Será que o varejo está preparado para falar com os estrangeiros que vão chegar no Brasil no período da Copa do Mundo? Quem vai nos responder essa pergunta é a Rosângela Souza, responsável pela Companhia de Idiomas. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Gazeta M, Rosângela. Obrigada, Juliana. É um prazer falar com você e com seus ouvintes. Bom, vamos começar falando então de uma pesquisa que você realizou, é isso mesmo? Queria que você explicasse com todos os detalhes para o nosso ouvinte, que foi super interessante, mas vou deixar você falar, por favor. Juliana, nós resolvemos entender se o mercado estava mesmo preparado para receber os estrangeiros aqui em São Paulo, primeiramente, que é o mercado que a Companhia de Idiomas atua. Então nós fizemos aquele modelo de cliente oculto, destacamos 3 professores da Companhia de Idiomas estrangeiros para se passar por turistas, e eles foram visitar 101 estabelecimentos comerciais na cidade de São Paulo. Desses estabelecimentos a gente tinha lá hotéis, restaurantes e lojas. No varejo a gente visitou então 32 lojas ali da região do Shopping Pátio Paulista, Avenida Paulista, Higienópolis. Região nobre da cidade, né? O que deixa a pesquisa mais interessante ainda. E aí a gente teve algumas surpresas e outros fatos esperados já. Bom, vamos começar então com as surpresas negativas? Você pode contar pra gente? Negativas, vamos lá. Nós já sabíamos, quer dizer, nós já imaginávamos que essas pessoas, os vendedores das lojas, não tinham um bom nível de inglês e não conseguiriam se comunicar adequadamente, que é o que a gente chama de comunicação eficiente, com esses turistas estrangeiros, essas 3 pessoas que passaram por turistas estrangeiros. O que a gente constatou foi mesmo que 90% dos vendedores não conseguiram se comunicar de forma minimamente eficiente. Então, isso é bastante alto. 90%, é isso mesmo? Estou abismada aqui porque... 90% não conseguiu se comunicar. Se a gente vai para restaurante, isso dá 80%. Se a gente vai para o hotel, isso dá 14%. Então, nos hotéis a gente tem profissionais mais qualificados para essa comunicação com estrangeiros. Nos restaurantes um pouquinho melhor, mas bem ruim, né? 80% Sim. Não conseguiu. E nas lojas, 90%. Poucos vendedores conseguiram travar um diálogo minimamente possível com os estrangeiros. Então, as lojas são os grandes problemas, né? Porque os hotéis ainda apresentam bons índices, né? 14%, mas as lojas realmente é preocupante, ainda mais porque acredito que os turistas vêm com um bom dinheiro para gastar aqui, né? Não só em termos de serviço, da comida, mas também de lembrancinhas, enfim, né? Então, a gente está esperando 600 mil estrangeiros no país, 390 mil em São Paulo. E a expectativa é de aumento na receita do varejo, né, nas vendas. E só que agora se constata que o vendedor não vai conseguir se comunicar com o estrangeiro que chega na loja pronto para comprar, para ter alguma informação sobre os produtos. E a gente mapeou lojas de roupa, de calçados, cafeterias, lojas, estandes de bolo ali no meio do shopping, todo tipo de loja. E o script do estrangeiro, né, do nosso professor, era muito simples. Ele só queria comprar um produto carro-chefe daquela loja. Então era uma comunicação básica, ele é isso mesmo? fazer uma pequena compra. E aí a nossa maior surpresa, Juliana, não foi essa, porque essa a gente até já sabia, né? Já era esperado. Já era esperado. A nossa maior surpresa foi com relação à atitude do vendedor. Isso que eu queria perguntar, se os professores chegaram, né, quando eles se passaram por estrangeiros, se eles chegaram a se deparar, vamos dizer assim, com uma situação constrangedora e assim, que pegasse muito mal para a notabilidade dos brasileiros para o chamado gringo, né? Você pode contar pra gente? Eu acho que a gente teve bons exemplos de atitude, a gente teve do grupo, do enorme grupo de vendedores que não conseguiam falar o idioma, a gente teve excelentes atitudes. De tentar se comunicar, né, de alguma forma. Tentaram se comunicar com simpatia, demonstrando boa vontade, fazendo mímica, e os nossos professores que se passaram por turistas, eles são estrangeiros, né? A diferença é que eles não são turistas estrangeiros. Eles até ficaram com vontade de comprar o produto pelo esforço percebido nesses funcionários que não falavam o idioma. E é o mínimo que pode se esperar, né? Um pouquinho de educação e esforço, né? Já que eu não sei o idioma, vou usar dos recursos que eu tenho, que no caso é a mímica, né? Que é uma linguagem, acho que a linguagem universal é a simpatia.
né? E você demonstrar boa vontade. A marca do brasileiro, né? A gente tem que fazer jus. Tem que ser a nossa marca, né? Mesmo não falando o idioma deles, a gente tem que mostrar que essas pessoas são bem-vindas aqui. E aí a gente teve também os maus exemplos de atitude. A gente teve o exemplo de uma loja, uma agência de viagens num shopping, em que, na verdade, ali foi um mau preparo. O americano, o cenário, ele entrou na loja, na agência de viagens, e fez uma pergunta sobre pacotes, e o atendente quis vender um pacote para Disney. Poxa, justamente porque, no país de origem dele. Aquela pessoa era um americano, então ele não está minimamente preparado para entender que um americano que está no Brasil só pode querer fazer pacotes para conhecer o Brasil. Muito mais provável que ele esteja entrando numa agência para isso. E aí teve toda uma questão ali de mal entendido para que ele compreendesse a necessidade de um estrangeiro visitando o nosso país. Acho que os mais graves foram numa loja de roupas esportivas, na Oscar Freire, em que a vendedora falou, numa primeira frase em inglês, ela respondeu: aqui é o Brasil e aqui nós falamos português. Poxa, e ela virou as costas. Então ela é uma grande defensora da língua portuguesa, mas uma péssima vendedora. Exatamente. Nesse momento, nós queremos que o Brasil receba todos esses recursos que estão aí à nossa disposição, para a gente vender mais para os estrangeiros que estão chegando, fora, obviamente, a falta de educação e a imagem negativa que esse estrangeiro ficaria, né, dessa pessoa e do nosso país. Numa livraria de um shopping, o estrangeiro chegou e começou a fazer perguntas sobre um determinado livro para o atendente. Ele saiu correndo, e aí o estrangeiro fez a mesma pergunta para um outro atendente, que eles ficam espalhados, né, na livraria, e aí ele começou a perceber que todo mundo estava fugindo dele. Poxa vida. Porque todo mundo já sabia que ele falava inglês e ninguém sabia falar inglês. O que deve ser uma situação comum, né, entre as lojas, né? Muito provavelmente. Então a gente percebeu que há um despreparo, não só com relação ao idioma, mas também para lidar com essa nossa deficiência, né? Muito natural. Os cursos de inglês estão se popularizando agora. A gente entende que só agora, finalmente, classe C e D tem mais acesso a cursos. E ok, mas só que a Copa é nesse ano. Exato, né? Um projeto que o Brasil então, deveria ter pensado antes. Tem que haver aí algum preparo. Já não dá mais tempo com relação ao inglês, acho que muito pouco dá para se desenvolver, então, no tempo que a gente tem até a Copa, mas que pelo menos haja um preparo para que esses estrangeiros se sintam acolhidos aqui, porque eu acho que se fala tanto hoje de legado da Copa, ou não legado da Copa, mas eu acho que o maior legado é a percepção positiva do Brasil. Muito além dos jogos, né? Turista. O que você falou, Juliana? Muito além dos jogos, né? Eu estava dizendo. Muito além dos jogos e de tudo Pequeno que está sendo construído ou não está sendo construído. É uma percepção, uma sensação, uma experiência positiva que esse estrangeiro vai levar do nosso país. E eu acho que esse é o verdadeiro legado, porque ele vai querer voltar, porque ele vai contar para os amigos dele, e essas pessoas podem voltar para o Brasil, e pode ser que disso dependa o meu emprego no futuro, o seu, dos nossos filhos. Com certeza. Porque essas pessoas podem trazer divisas. É uma rede, né, que está interligada, né? Ele gostando, o mercado, agora é a prova de fogo, né? Hoje a gente sai dessa experiência com uma imagem muito negativa, também com relação à forma como a gente recebe as pessoas. E isso independe do idioma. Para você que acabou de ligar o rádio, fique aqui comigo com a Rosângela Souza, da Companhia de Idiomas, que está conversando conosco sobre a questão da falta de domínio no inglês por parte dos varejistas brasileiros. Uma prévia do que teremos aqui no período de Copa do Mundo. Agora, eu fiquei curiosa também para saber o lado bom, né, o lado positivo das pessoas que conseguiram dessa porcentagem muito pequena, mas que conseguiu conversar com os estrangeiros. Como é que foi a análise desses professores, Rosângela? Porque na minha cabeça eu penso que devem ser, né, não sei, me corrija se eu estiver errada, jovens que tenham oportunidade, né, melhor de educação, talvez cursando as melhores universidades, vindos de escolas da rede privada do ensino, e também com um curso de idioma, né, à parte, né? Como é que esses professores olharam o lado bom da coisa, vamos dizer assim?
Os professores foram muito bem recebidos em algumas lojas, poucas, mas algumas sim, por profissionais jovens, como você falou, que dominam o idioma. Em uma delas, especialmente, nós ficamos surpresos porque havia 2 vendedores muito fluentes, interessante, que, inclusive, bacana, recomendaram lugares para o nosso estrangeiro visitar em São Paulo. Teve uma outra loja aí de moda jovem que o vendedor foi muito disponível, sentou tinha um sofá lá na loja, ele sentou com o nosso estrangeiro, deu altas dicas de São Paulo para ele. Poxa então, vida. nós ficamos muito impressionados. Fez com além do lojas. papel, né? Fez além do papel. Não sei se isso foi um treinamento, se foi mesmo do perfil desse funcionário que queria praticar o inglês e já tinha um bom inglês. Então nós ficamos impressionados com 2 lojas com funcionários fluentes, com vendedores fluentes. Pena que foram apenas 2, né? Agora, pra gente terminar... Pra gente terminar a entrevista, Rosângela, gostaria que você falasse um pouquinho mais, então, na sua visão, como é que esse panorama geral do brasileiro em relação a ter uma segunda língua, né, depois do português, no mercado de trabalho, como é que a gente tá, como é que você avalia aí dentro dessa empresa, nesse ramo, como que você enxerga o Brasil no mercado de trabalho aí, desses profissionais que, com a segunda língua, no caso o inglês, né? A Companhia de Idiomas trabalha há mais de 20 anos no mercado corporativo para idiomas, né? E a gente percebe que agora o executivo e o profissional de nível médio começa a entender essa necessidade só agora. Ele começa a se dedicar mais para os seus cursos, começa a valorizar programas de intercâmbio, coloca os seus filhos em boas escolas. Me parece que, especialmente classe média alta, já começa a buscar mais qualidade e menos currículo, né? Ele já entende que fazer um curso de idiomas qualquer e colocar no currículo não agrega nada à carreira, porque idioma não vai para o currículo, vai para a sua comunicação oral. Ele é aprovado não com certificado, mas no dia a dia, numa reunião, num conference call, numa viagem de negócios. Então, tem que ter resultado. Então, eu já percebo que o brasileiro começa a perceber que tem que buscar qualidade e também tem um papel nisso, né? Como qualquer curso, ele tem que ter disciplina para o estudo, ele tem que pegar o livro, ele tem que ouvir a música, ele tem que se interessar pelo aprendizado. Não é difícil aprender inglês no Brasil, a gente tem input toda hora, né? A gente liga o rádio, a gente liga a TV, vai para a internet, tem inglês em todo lugar. Precisa mesmo do interesse da pessoa em aprender. É possível até aprender sozinho se você tiver disciplina para isso. Então, nós somos muito otimistas, especialmente com classe C e D, que começa a ter acesso, e com classe A e B, que já se dedica mais e busca cursos de qualidade. Eu acho que no futuro nós vamos conseguir um nível de fluência muito maior do que a gente tem hoje, que beira 3 a 5% de brasileiros que são fluentes no inglês. É muito pouco, tem um mercado praticamente virgem para quem trabalha com idiomas. Quase que 95% das pessoas não são fluentes em inglês. Tá certo. Rosângela, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta M. Espero você aqui em outra oportunidade. Os microfones da Gazeta M estão sempre abertos para você. Tivemos uma ótima discussão. E agora, por favor, se você quiser dar mais informações da companhia, fique à vontade. Juliana, foi um prazer falar com você. Parabéns pelas suas perguntas. E para a gente foi muito interessante fazer essa pesquisa. Eu acho que mapeia um pouco do que a gente percebe aí do mercado de idiomas no Brasil. A Companhia de Idiomas é sempre muito interessada nisso, porque atua não só com cursos para o mercado corporativo, para gente que precisa de inglês com muita velocidade, inglês com resultados rápidos, para viagens, para negócios, e também com mapeamentos linguísticos. A gente tem muitos negócios em que as empresas nos contratam apenas para definir o nível de seus funcionários e identificar quais são os fluentes nas suas empresas para posições estratégicas ou para expatriação. Então, sempre que a gente tem esses dados, é um prazer compartilhar com as pessoas para que a gente tenha mais consciência sobre a necessidade de se falar um outro idioma no nosso país. Muito obrigada e parabéns pela prestação de serviço público que você fez a todos nós. Boa noite, Rosângela. Obrigada, Juliana. Um prazer.